E aí, levando um pouco nessa mesma diferença entre nacional e regional, aí eu queria saber de Chico, como que você acha que o cliente, o varejo hoje, ele olha para esses dois tipos de fornecedor? O que você acha que o cara enxerga mais em um e enxerga mais no outro, no regional ou no nacional? Assim, eu acho que quem é regional, a gente tem a velocidade que o nacional não tem, para tudo. Se alguém ligar lá para você, se você perceber algum produto novo, a sua velocidade de colocação no portfólio é quase que imediata. Isso, o cliente, ele não, eu percebo, né? Ele até pode passar para o nacional, mas como você falou, por volume, por outros números, o cara tem que ter um processo muito bem equalizado. Nem sempre aquela sugestão que o cliente dá é acatada. Não porque os caras não querem, é porque o tamanho do cara não permite. E isso aproxima muito a gente do cliente. Isso acontece comigo, acontece com você, o tempo inteiro. Eu acho que essa é a diferença, cara. Acho que nós já falamos em algum episódio anterior, que eu não sei qual foi, a gente cada vez mais personalizar o atendimento. Isso a gente, como regional, consegue. Essa coisa de robotizar o atendimento, eu sou muito contra isso. Acho que existem várias formas de você ser bem sucedido com relação ao atendimento. A gente sabe daquele atendimento que nós não queremos ter, né? Isso. Mas nós temos N casos de sucesso, né? Em que a gente dá mais velocidade, tem um atendimento diferenciado, estar mais presente, né? Quando o cliente liga e fala assim, pô, preciso falar com o proprietário, preciso falar com o gerente, preciso falar com... Ele fala. Isso. Né? Isso dá uma certa... Eu não digo nem credibilidade. Mas assim, faz uma aproximação. Perfeito. Que é uma coisa humana. Ele sabe que tem uma pessoa do outro lado, que tem dor igual a ele. Aí, isso aí. Fez uma conversa de 5 minutos, todo mundo... o que era uma dor vira uma coisa boa. Você conversa com o cara, escuta ele, assim, cara, isso não aconteceu por causa disso, mas nós vamos resolver isso desse jeito. Às vezes, numa estrutura maior, não é porque, de novo, não é porque o cara não queira, pelo amor de Deus. É porque, como tem alguns processos engessados que tem que ser por causa do tamanho, Perfeito. Ele não pode resolver aquilo naquele momento, na velocidade que ele tanto precisa. Na feira Autopar agora, a gente estava conversando com um fornecedor que estava com um problema de garantia dos produtos, mas não que estivesse dando problema ou alguma coisa que era improcedente, o cliente achasse que fosse procedente, não era nada disso. Era o tipo de resposta que eles estavam dando. Estava um negócio meio seco. Assim, era um sim ou não, acabou, e o cliente que está lá na ponta, o varejo, o cara, ele tem que se sentir, pelo menos, olhado por alguém, né? E ele estava se sentindo um pouco largado, assim, e chegava a resposta. E aí a gente deu esse feedback para eles, e na reunião ali mesmo a gente acabou meio que construindo junto com a indústria uma forma de resposta mais adequada. Porque no fim das contas, eu acho que isso que você está falando tem muito a ver com o cliente se sentir amparado. Ele não precisa ter achar que você é amigo dele, não precisa achar que você vai se ajoelhar para resolver o problema dele. Ele precisa entender que tem alguém olhando. Isso. Ó, se eu precisar de ajuda, eu tenho um suporte. Eu tenho alguém para me dar uma resposta e uma explicação. Porque, no fim das contas, esse varejo também precisa dar uma explicação para o cliente dele lá na frente, né? Então, se ele não tem muito amparo, eu acho que é basicamente isso, é sentir que ele não está largado. Acho que as coisas andam, né? E eu não sofro tanto com essa questão de garantia, né? Porque o lubrificante, sim, né? Diria que é quase zero. Mas vocês que trabalham com peças, né? Isso é uma área em que vocês sempre estão olhando, né? Vocês sempre estão cuidando, né? Assim, esse fabricante é gigantesco. O que eu falei na conversa foi o seguinte, a gente só quer humanizar mais o atendimento. O cara achou super... E o cara que ouviu a nossa conversa lá, ele falou, cara, super pertinente. Criamos um processo que já funcionou hoje. Não é nada fantástico, não. Criamos só um relatóriozinho, que a resposta vinha assim, improcedente. Não é isso, pô, tem que explicar. Assim, a gente tem que dar ao cliente que está na ponta lá argumentos para quando o cliente dele vier no balcão, cara, não foi pago a garantia por causa disso. Se puder ter um acordo comercial, ótimo. Mas não é assim, improcedente. E aí? Mas por quê? Porque é azul, porque é preto, porque é vermelho? Não sei. Então é humanizar. Não tem o que fazer. Eu acho que isso regional está anos-luz na frente dos nacionais.